tema da nossa meditação é Dei-vos poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. A nossa meditação da tarde. Para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Aí a gente vai trabalhar alguns tópicos. O primeiro ponto são os pensamentos errados sobre nós mesmos, que são as coisas que a gente vai ter que pisar, né, para que a nossa autoimagem ela possa ser curada, ser reconstruída. Que pensamentos errados são esses, né? São muitos. Às vezes uma imagem exagerada, uma supervalorização. Eu até falava sobre isso bem rápido de manhã. Às vezes a gente tem uma valorização muito grande, né? Uma estima exacerbada de nós mesmos. Então ninguém pode dizer nada acerca de nós que a gente já fica muito machucado, muito ferido, porque a gente às vezes se tem em muita conta, uma estima muito desordenada. Não é que a gente se valorize muito, é uma estima desordenada de nós mesmos, né? Isso aqui não se chama autoestima. É uma supervalorização descontrolada. Isso aqui se chama carência também, né? Não é uma coisa que faz bem, né? É aquele orgulho que incha a pessoa, onde ela se acha mais que todo mundo, se acha tá com o rei na barriga, aquela coisa muito de arrogância, né? Existe também aquela baixa estima, onde a pessoa sempre ela tem um pensamento muito ruim de si, que sempre quando vê alguém falando, além de longe acha que está falando dela, né? Vê alguém comentando numa rodazinha, acha que não estão falando de mim, sempre aquela pessoa que ela sempre tem aquela postura de se sentir isolada de todo mundo, né? E às vezes ela nem está, mas ela se sente. É o sentimento que ela tem é de isolamento. Ela se sente diminuída por todos, né? Ela sempre, quando vê alguém olhando para ela, às vezes pelas feridas que ela tem, eu até comentava isso com um amigo meu, com o Marcondes, um amigo meu lá de Pacajus, né? Existem certos irmãos, e nós podemos ser esses, né? Que às vezes são tão feridos que às vezes não conseguem nem olhar um para o outro. Às vezes, por exemplo, você olha para um irmão, o irmão ele não consegue te olhar porque acha que você já está julgando ele, desejando, condenando, olhando os pés e a cabeça. E às vezes tem uns que estão mesmo. Infelizmente, né? E é por isso que alguns ficam cismados, porque tem um monte fazendo isso, né? Mas às vezes nem estão, mas a pessoa está tão ferida, tão cismada, que ela acha que todo mundo faz isso direto, né? E geralmente quem tem uma imagem muito ferida de si mesmo, ela sempre está se sentindo muito invadida pelos outros, principalmente pelo olhar, pelo toque. A pessoa é sempre muito cismada. Até mesmo não consegue dar nem um abraço casto em ninguém, né? Foi um abraço casto mesmo, um abraço de lado. Eu tenho até medo de dar um abraço de lado em alguém. Parece que tem uma rede elétrica que dá um choque na pessoa, né? Eu não estou falando que os irmãos e irmãs têm que se abraçar de forma mundana, mas eu falo até um abraço casto a pessoa tem medo de dar um no outro. Como se fosse assim uma coisa, como se fosse ali uma monja carmelita enclausurada e um eremita do deserto, né? Nós somos leigos que se amam e demonstram isso por afetos ordenados. E repito, afetos ordenados, não desordenados, né? Tem que ser ordenado. E se vê a desordem, tem que frear. E para isso que a gente está trabalhando e rezando nesse retiro, né? É um caminho. Aqui é um dos primeiros passos. Vai ter vários outros cursos, né? Que é o primeiro degrau.
Segunda coisa, depreciação, segundo ponto. Depreciação, e por que essa depreciação de si mesma? A pessoa que sempre que se deprecia demais, ela sempre se despreza, né? Ela sempre se acha a pior de todas. Uma postura muito de desvalorização de si mesma. Geralmente porque ela desconfia do amor de Deus por ela e desconfia também do amor dos outros por ela. Isso aqui eu não estou lendo, não, estou falando mesmo algo perceptível, né? Então, essa desconfiança do amor de Deus geralmente gera em nós muito isso, essa depreciação. É tanto que quando eu estava hoje na capela lá da Matriz de Pacajus, eu estava pensando assim, as pregações do És Precioso é como se fosse um aprofundamento da primeira pregação do Seminário de Vida no Espírito Santo, o amor de Deus. Um aprofundamento dela. Porque se alguém se sabe amado por Deus, ele é muito resolvido consigo mesmo. Só que geralmente o grande motivo das nossas quedas nos pecados, das nossas brigas, das nossas birras um com o outro, das nossas coisas mal resolvidas, é muito de uma crise de confiança no amor de Deus. Muitos de nós têm uma caminhada grande, 15 anos, 20, 10, 12 ou mais, mas vez ou outra a gente precisa renovar o amor de Deus, renovar o primeiro amor. Porque não renovando isso, é o que fala lá no livro do Apocalipse, né? Em uma das cartas que o apóstolo São João escreve, elogiando uma das igrejas lá. Vai dizer que tem tudo para elogiar, mas uma coisa tem a reclamar. Eles esqueceram o primeiro amor. Ou seja, voltar às origens. A gente tem que voltar às coisas simples. Voltar às coisas simples em Deus e com os irmãos e conosco mesmo é muito curador para a nossa autoimagem, né? A gente precisa fazer isso. Coisas simples. Talvez o nosso centro de evangelização, o nosso grupo de casal, na nossa casa. Quais são as coisas simples que a gente deixou de fazer? Agradecer pela janta gostosa, pelo almoço bom, né? Talvez a gente faz as coisas simples ruins, né? Sempre reclama do que está faltando. Sempre reclama do que não fez ainda. Esse homem falou que ia comprar uma televisão nova e nunca comprou. Ele falou que ia comprar um sofá novo e nunca comprou. Falou que ia pintar essa casa esse ano e não pinta. Esse homem nunca aprende a tocar um cano. Esse homem nunca isso e aquilo, né? Então talvez as reclamações sempre são as simples e as mesmas, para os homens e para as mulheres. Mas e as gratidões simples, e as coisas que você conquistou sua esposa e o seu esposo? Mudou o cabelo. Olha, mudou o óculos. Mudou, ele tá com 5 anos, né? Aí fez igual eu quando namorava, né? Faz tanto tempo, né? Mais de 12 anos, né? Que eu vivo como celibatário, graças a Deus. Eu digo assim, celibatário pirata, mas celibatário mesmo assim, né? Sem voto oficial. E eu lembro que na época que eu estava namorando, né? Hoje ela é casada, tem filhos, vive bem casada, graças a Deus. E ela perguntou assim, viu alguma coisa que mudou em mim? Eu falei, peraí, o cabelo? Aí... Aliás, ela perguntou outras coisas. Aí eu falei, o óculos eu toquei, ela tá com 3 meses. Aí eu, peraí, o cabelo, eu cortei, tá com 2 meses. Ixi, eu tô ferrado. Ou seja, às vezes nós somos muito desatentos ao outro, né? Que convive com a gente todo dia. Coisas simples, né? Isso vai matando, eu não vou dizer que vai matando o amor, mas vai esfriando. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Na nossa relação com Deus, na nossa relação com o outro e também na nossa relação conosco mesmo. Às vezes a gente relaxa, dando nosso cuidado conosco mesmo, né? Em coisas simples. Eu vou morrer mesmo, então eu vou comer qualquer coisa, né? Eu vou comer de qualquer jeito, vou dormir de qualquer jeito, vou acordar a qualquer hora. Isso é uma falta de autoconhecimento e falta de amor. Porque se agora eu posso andar fedorento, eu posso não ter uma higiene pessoal devida, se eu não posso ter mais o mesmo zelo que eu tenho pelo meu corpo, pelas minhas emoções, por mim mesmo, isso é maturidade? Não.
Isso é um declínio da maturidade, sim ou não? É uma depreciação por si mesmo. E às vezes a pessoa, tudo bem, se por exemplo, se a pessoa ela ganhou um peso a mais e ela se encontra sendo gordinho, tudo bem, é tranquilo. Viva os gordinhos. Opa, vamos, quem é do sindicato aqui, né? Mas se a pessoa ela se sente mal às vezes e apenas por preguiça de se cuidar, ela diz que se sente bem, isso é o quê? Uma autodepreciação. Ou se ela é muito magra e diz que se sente bem só para mentir para si mesma, isso é uma autodepreciação. A pessoa está com os dentes tudo podre, né? Aí diz, não, eu me sinto tão bem com o dente podre, né? Tudo fedendo, falando perto dos outros, mas assim, eu acho tão bom. Me sinto realizado, Deus me ama como sou. Vou cantar aqui, né, com a banda Domus. Não, a gente tem que ver que nós somos para o outro, nós somos um dom. Nós somos o quê? Um dom. E um dom é para o outro. Então, ser um dom para o outro é ser agradável para o outro. Isso é maturidade, é não depreciar-se. Tranquilo até aqui, sim ou não? O terceiro ponto são as feridas. Esses aqui são os escorpiões, viu, gente? Escorpiões, as serpentes, né? Porque às vezes geralmente, a gente pensa assim, no demônio, no cão, todas as legiões do inferno, né? Esses também a gente tem que combater, também. Mas se a gente não combate nem esse cão que é a nossa carne, fica difícil vencer os outros demônios do inferno. Santa Teresa de Ávila, eu sempre falo isso em algumas pregações que eu reflito sobre o combate espiritual, né? Qual é o inimigo mais forte? São três inimigos que São João da Cruz fala: o mundo, a carne e o demônio. Dos três inimigos do homem, qual é o mais forte? A carne. Por quê? Porque é o que está mais perto de nós. Santa Teresa até compara a carne da seguinte forma: imagina você fecha, com medo do ladrão, você fecha seu quarto, você coloca com medo do ladrão um monte de coisa no meio da porta e sai colocando um monte de coisas para que o ladrão não entre, não empurre a porta. E diz assim: eu estou segura. Aí você deita na cama: estou segura. Aí quando você relaxa na cama, aí de repente você vê o ladrão está onde? Debaixo da cama. Aí ela diz: quem é esse ladrão? A carne. Ela vai dizer que a gente combate muitas vezes o mundo que está fora, o demônio que está fora, mas nós não combatemos os nossos pequenos defeitos, que são a grande armadilha para a gente crescer na vida espiritual. Os santos vão chamar isso de defeito dominante, né? Defeitos no plural, mas em especial quando a gente quer crescer na graça de Deus, a gente deveria pelo menos se determinar, isso seria o certo, geralmente a gente não faz isso. Descobrir qual é o defeito maior que nós temos, que é chamado defeito dominante, e durante um ano decidir se combater contra ele. Por exemplo, o meu defeito dominante é a preguiça. Digamos que você descobriu. Tem outros defeitos, mas o maior é a preguiça. A preguiça é quem me impede de ser mais gentil em casa, cuidar melhor das coisas, buscar me confessar todos os meses, buscar participar bem da missa, buscar pegar água para o meu irmão, assim, quando começou logo a pregação, se foi buscar 15 minutos depois. Estou bagunçando, viu? A preguiça me impede de rezar meia hora, só rezo 10 minutos por dia. A preguiça vai me impedindo também de deixar a comunhão de bens no dia devido, eu vou deixando sempre para depois. Pronto. O defeito dominante é a preguiça. Então eu vou combater o quê? A preguiça. E combatendo a preguiça, com toda a força, com toda a graça de Deus, com toda a sabedoria, os outros vícios vão caindo como efeito dominó. Vocês estão entendendo? Osés, então, aí quando termina esse ano eu já virei um santo? Não, aí tem que combater um outro defeito dominante. E daí, quando terminar, a gente vai dizer como São Paulo, combati um bom combate e vou alcançar a coroa, né? Mas se a gente não combater o bom combate, não tem a coroa, não tem um prêmio, né? Só que às vezes nós fazemos o seguinte: a gente descobre que o defeito dominante é o orgulho.
a gente vai dizer assim: eu sou muito preguiçoso, eu sou muito invejoso, eu sou muito apegado, mas não admite que é orgulhoso. Aí combate a inveja, combate a preguiça, mas não combate o defeito principal. Aí não consegue avançar na vida espiritual. Vocês estão entendendo? Se a gente não combate aquele defeito que corrói a nossa vida espiritual, embora combata os outros 10 defeitos, aquele principal, chefe, fica comandando a nossa vida. Por isso que às vezes a gente fala assim: qual é o teu maior defeito? Se você fala de forma apressada, é sinal que você está querendo esconder o outro, que é o mais cabuloso. Talvez perguntar assim: Paulo, qual é o teu defeito maior que te domina? Aí ele fala: esse. Aí se perguntar para os amigos do Paulo Henrique: ei, pessoal, é esse mesmo? Aí o pessoal: não, eu acho que é esse outro aqui. Porque quem convive vai perceber que talvez seja outro. Talvez não seja o orgulho que ele está dizendo, seja porque ele é uma pessoa talvez invejosa e demonstrar inveja de forma muito clara. Ou seja, se não combater o inimigo certo, não tem como avançar. Osés, o que tem a ver isso com a autoimagem? Isso se chama o quê? Autoconhecimento. Conhecendo o meu defeito, eu vou combater esse defeito dominante para que eu cresça em virtudes. E assim eu cresça na graça. Deu para entender? Pronto, eu queria abrir 2 minutinhos para a pergunta. Vocês podem perguntar se quiserem. Ninguém tem pergunta? Quando vocês preparam a pergunta, eu vou continuar. Vocês podem me interromper, viu? Porque às vezes, por exemplo, você pode deixar de rezar por preguiça. Mas você pode deixar de rezar por orgulho. Mas você pode deixar de rezar por vaidade. Mas você pode deixar de rezar por outros defeitos dominantes. Você tem que descobrir o que trava você. Você pode deixar de dar comunhão de bens, às vezes não é porque você é avarento, apegado. Às vezes pode ser porque você é orgulhoso. Aí você julga as pessoas, e por isso você deixou de dar comunhão de bens, porque você se julga melhor do que os irmãos que estão na frente da comunidade. Não, eles administram mal o dinheiro, então eu não vou dar para esse monte de vagabundo não, né? Administro mal o dinheiro, então eu vou ficar para mim. Pode ser um orgulho, não é nem avareza que você é apegado, às vezes você é até desapegado. Se pudesse dar até o dinheiro todinho, se fosse pela questão de apego, você é desapegado. Mas você tem orgulho, não. Essas criaturinhas aí, do nada, eu vou dar para quem precisa, não para essa comunidadezinha, né? Então, às vezes tem que ver qual o defeito que está dominando, para que ele precise ser o quê? Pisado como uma serpente, né? Pronto, Moisés, é exatamente isso aí que você perguntar. Como fazer para descobrir exatamente o defeito que a gente tem? Como fazer para descobrir? Como descobrir exatamente esse defeito? Porque às vezes a gente pode ter e, no entanto, não saber que tem, não identificar. Pronto, existem alguns caminhos, né? Um dos caminhos é tipo assim, por exemplo, quando você se examina e você se vê como preguiçoso, reconhecer-se como preguiçoso, isso para você é algo duro, é um incômodo ou não? Reconhecer essa verdade, por exemplo, se é doloroso, se começa a doer um pouquinho, já pode investigar que pode ter algum ponto de verdade. Mas se você vai eu sou tão preguiçoso, né? A pessoa fala assim na maior tranquilidade, né? Eu sei mesmo, você é preguiçoso. Quando você fala seu defeito dominante com maior tranquilidade, eu vou combater isso mesmo. Às vezes você apenas está querendo maquiar porque você está apressado em apresentar-se e quer esconder para debaixo do tapete aquele defeito que você não quer combater. Então, quando tipo assim, alguém fala assim: ei, como é o seu nome, irmão? Cláudio, eu percebo que tu é tão invejoso, cara.
É doido, é, mas sem invejoso não, né? Não inveja de ninguém, mano, que é isso, presta atenção, mano. É uma pessoa generosa, mano. Ou seja, aquela coisa que é aquele espinho na carne que se alguém falar é como se fosse uma tapa na sua cara, entendeu? Aí você começa a investigar, peraí, mas eu falo mal do meu irmão, mas será que não é por inveja que eu falo mal dele? Peraí, mas eu, eu fui falar para Paula Henrique para interceder pela Denise, que ela estava assim meio triste, mas peraí, se eu examinar bem, eu falei só porque eu estava com inveja dela. Peraí. Peraí, eu não deixei minha esposa ir pro Shalom hoje, mas foi pro ciúme? Não, mas eu acho que foi por inveja, porque eu estou percebendo que ela está mais fervorosa do que eu. Você vai percebendo quais são as motivações que está conduzindo você. Peraí, no meu trabalho, eu briguei com aquele cara, mas peraí, é porque eu achei ele boçal ou porque eu tenho inveja que ele tem mais talento do que eu? Você vai se examinando. Então, uma pessoa que. Como é que a gente vai descobrir o nosso defeito dominante? A gente precisa se observar. O que, que vai nos motivando? Outra coisa que a gente precisa fazer também é pedir que Deus coloque luz, porque às vezes a gente também pode ser muito bom de se perceber, mas também o demônio pode nos enganar. A gente precisa pedir, Senhor, me mostre, me desmascare, né? Porque às vezes Deus pode mostrar uma coisa que a gente está percebendo que uma coisa é outra, né? Eu lembro que quando foi para reformar os grupos na Vucabras, porque já tinha esses grupos de oração, eu lembro que eu queria, eu andava muito nos grupos protestantes lá e ajudava a tocar nos grupos protestantes, né? E às vezes cantava lá, até pregava nos grupos protestantes, né? Aí fui falar com a minha coordenadora vocacional e falei assim, você tinha problema? Ela falou assim, fala com o seu acompanhador. Aí eu fui para a capela, aí o Senhor falou assim para mim, você é um covarde. Você está lá porque é fácil. Aí o Senhor falou para mim, forme grupos de oração novamente tanto Cabrais. Aí eu, meu Deus, eu não preciso nem falar mais com o meu acompanhador, né? Vou falar só com a vocacional, com a minha do RH. Pedi autorização e novamente retomou os grupos de oração Nova Cabrais, que eu não sei nem se hoje ainda tem esses grupos de oração, né? Mas eu sei que durou mais de 10 anos esse grupo de oração novamente. Então Deus mostrou que meu defeito dominante era o que ali? A covardia, movida por um certo orgulho, a timidez, né? Mas foi aonde? Diante da Eucaristia. Eu não precisei ficar 10 horas me examinando, né? Foi uma lapada assim na cara, pá, né? E daí, a partir daquela oração, formou o grupo de oração, falei com a menina do Shalom, falei com a menina do RH Nova Cabrais e teve frutos. Ou seja, combater o nosso defeito dominante vai ter o quê? Frutos de vida eterna para nós e para os outros, né? Sobre isso, eu posso depois mandar para vocês, porque eu tenho algumas aulas só sobre o defeito dominante, viu? Aí vai ter dicas bem pontuais, bem aprofundadas, inúmeras, porque ia estender bastante, mas a sua pergunta foi super inteligente, viu? Aí eu vou mandar uma aula, eu acho que é quase de uma hora, só sobre como você descobrir seu defeito dominante, viu? Só para não perder muito. Ela foi profunda, tão profunda que se eu for aprofundar ela, perde o restante aqui do conteúdo. Mas foi ótimo. E aí eu vou mandar hoje mesmo. Aí depois você decide quando é que manda para eles, viu? Mas o primeiro ponto é esse. Aquilo que incomoda o Senhor é que você diz, não, isso aqui não é meu defeito, não. O que você acha que não é provavelmente esse, viu? É a primeira dica, mas tem mais, né, irmão? Fica guardando as outras aí. Vamos lá para o quarto ponto. Não aceitação da história pessoal que leva a não responsabilidade com o próprio presente. É alguém que tem, aqui no fio de ouro, que não é o nosso caso aqui, é o chamado passado congelado, né? Alguém que não aceita o próprio passado, que olha para o passado e, e diz assim, minha vida é um fracasso porque aconteceu isso, aquilo, olha para os traumas e vai culpar todo mundo, né? Culpar Deus, culpar o diabo, culpar os pais, a mãe. E às vezes tem muitos culpados, sim. Deus não, claro, né? Às vezes tem muitas pessoas que têm, de fato, sem querer, às vezes, uma culpa indireta.
inconsciente que ocasionaram feridas em você, em nós, mas você não pode ficar preso nisso. Por exemplo, meu pai, ele era alcoólatra, né? Isso causou muitas feridas na minha história. Mas eu posso ficar preso a minha vida toda porque meu pai foi alcoólatra? Dos meus traumas? Claro que não. Eu tenho que rezar com isso e começar a dar passo na minha vida. Alguns passos vão demorar muito, né? Às vezes precisa não só do mais precioso, precisa de um fio de ouro, quadros para amar. Tem casos que precisa de muito acompanhamento, formação e por aí vai, né? Mas eu preciso enfrentar, com a graça de Deus, a minha história de salvação. Eu não posso paralisar o meu presente por conta dessas feridas do passado. Eu tenho que pedir a Deus que descongele esse rio, né, congelado. E algo bem interessante é que, por exemplo, a mesma pessoa, ela pode olhar para a sua história de vida. Por exemplo, vou dar um testemunho pessoal, né? O meu pai, ele foi durante mais de 20 anos escravo do alcoolismo, né? Eu lembro quando eu fiz o fio de ouro, aí Deus me mostrava o meu pai limpando de roça e ele, tipo, com o coração vazio e desconfiado e abatido. Aí Deus falava assim: esse é seu pai sem mim. E esse vazio fez com que ele desconfiasse da sua mãe e buscasse refúgio no álcool. E por isso você deve ter para com ele compaixão e não desprezo, né? Isso para mim fez toda a diferença, porque para mim o que eu tinha para com meu pai era decepção, desprezo, raiva. Quando Deus mostrou esse novo olhar, o passado continuava o mesmo, sim ou não? Mas essa luz que Deus jogou na minha história mudou tudo, a forma que eu olhava meu pai. Então, puxa, meu pai é um herói, porque um homem desse conseguir sobreviver a esse vazio e ainda estar de pé. Então, consegui abraçar meu pai, consegui, quando eu ia para as celebrações, mesmo ele bêbado, eu deixava ele comigo, quase conseguia subir no caminhão para tocar o pandeiro. Aí a mãe dizia: não leva esse homem, não pode fazer vergonha. Sobe, pai. Ele só dava no subir, né? E a gente foi conseguindo, infelizmente depois a mãe separou dele, e foi uma história muito, muito cheia de altos e baixos, né? Depois ele deixou de beber depois de separado da mãe, depois de quase que ele morre também, mordido por uma cobra, né? E por escorpiões, literalmente, né? Por cobras e escorpiões, né? E quase ficou louco no hospital, separou da minha mãe e passou quase 20 anos separado. E para a glória de Deus, está com um mês que eles voltaram, né? Depois de 20 anos separados, né? Então, para Deus nada é impossível. A nossa história é marcada por essas lutas, né, muito grandes. Interessante, bem rapidinho também, que uma certa vez eu fui proclamar em uma celebração da palavra, Deus me mostrava uma pessoa que tinha um marido alcoólatra, né? E Deus diz assim: proclame que essa mulher deve abraçar o seu marido quando chegar em casa. Ao abraçar, ele será liberto do alcoolismo. Aí eu falei: Senhor, mas não tem condição. Meu pai, eu rezei anos a fio para ele ser liberto do álcool. Ele separou, a minha mãe se separou dele. Hoje ele é protestante, nem está em casa. Isso há um tanto tempo atrás, né? Aí agora, com um abraço, vai se libertar. Eu brigando com Deus dentro de mim, né? Vou proclamar não. Assim, eu proclame. Ele tá certo. Aí proclamei. 3 meses depois, voltei na comunidade vizinha. Fui jantar na casa do senhor lá. Ele falou: Ô Zé, se tu lembra daquela pessoa que tu falou lá na celebração que tinha que abraçar o esposo quando chegasse em casa? Lembro. Pois ele está liberto do alcoolismo, há 3 meses não bebe, e estão com a nova vida. Ou seja, aquilo que para mim era algo impossível e louco, Deus realizou num simples abraço. Ou seja, nós precisamos acreditar que Deus pode fazer isso. Ó. Pisar serpentes e escorpiões. Ele é sempre maior do que qualquer cálculo nosso. Sim ou não? A gente deve ter muito cuidado com nossos cálculos. Né? Não, está com 30 anos, 20, isso aqui é impossível mudar.
Não, isso aí que você está dizendo que é preciso mudar é apenas uma serpente, é apenas um escorpião, e todo o poder foi te dado sobre o inimigo, e isso pode mudar. Apenas o tempo não é o seu, não é o meu. Eu nem esperava mais que minha mãe e meu pai voltassem. Eu confesso que não. Eu só rezava pela salvação do meu pai. Eu já tinha parado de rezar para eles voltarem, né? Só rezava pela salvação e a santificação dele, e da minha mãe também. Mas Deus dá além do que a gente pede. Deus surpreende, né? Continuando. Depois, o texto vai falar aqui também para a gente abençoar a nossa história. O que é abençoar a nossa história? É a gente deixar de falar e contar a nossa história como quem conta uma história de terror. A gente precisa dizer bem, tipo, olha, aconteceu isso, mas dizer bendito seja Deus por isso que aconteceu. É louvar a Deus pelas cruzes, pelas lutas, pelas perdas. Não é mentir. Por exemplo, Santa Teresinha. Se a gente fosse contar o que Santa Teresinha passou, a gente ia dizer assim, ó, olha, a minha vida foi um desastre. A minha mãe morreu com câncer, as minhas irmãs me abandonaram para ir para o Carmelo. Eu acho que esse Deus nem existe, porque como é que minha mãe morre de câncer, as minhas irmãs vão tudo para o Carmelo, me abandonam, eu fico com depressão, quase morro também. Depois aparece uma estátua lá da Virgem Maria sorrindo, eu sei lá se era ela. Aí depois aparece um monte de doenças estranhas na minha vida, depressão, outras mais. Não, Deus não existe, eu vou virar ateia. Depois eu entro no Carmelo achando que Deus existe. E eu com quase 24 anos, 20 e poucos eu pego uma tuberculose. Isso é uma desgraça. Não, que vida é essa? Essa é a vida de quem? De Santa Teresinha. Mas se fosse contada talvez por mim, seria assim, contar a vida dela. Santa Teresinha, ela contou assim a vida dela. Não, ela é doutora da igreja, se a gente for ver a vida dela e contando você... Eu fui fazer uma pregação e eu li 2 parágrafos, acho que assim, 2 linhas da vida dela, eu dei uma pregação de quase meia hora. E o pessoal ficaram assim, quase assim, arrebatado, eu falando. E se fosse ela falando lá, acho que o pessoal tinha se lá caído para trás, morrido e se arrependido e já ido para o céu direto, né? Eu falei, meu Deus, a vida impactante dessa menina, mas a forma que ela conta no livro História de uma Alma, foi o primeiro livro que eu ouvi, sendo contado na Rádio Boa Nova, e o primeiro livro que eu li. É um impacto muito grande na nossa vida, a forma simples que ela conta. Eu, quando criança, me escondia de trás do jardim e eu ia falar com Deus. Parece algo tão bobo, tão besta, né? Quando a minha mãezinha estava doente, eu desejava que ela morresse, porque ela dizia que o céu era bom. E a mãe de Santa Teresinha dizia, essa menina é doida, porque ela quer que eu morra. Mas foi ela que foi dizer que o céu era bom, né? E a minha dizia o que? Mãe, quero que a senhora morra. Para quê? Para ir para o céu. O céu não é bom, né? Quero que a senhora morra logo. Essa menina é uma peste, né? E às vezes ela partilhava nas cartas, dizendo assim, essa menina é difícil, dizia às vezes para os familiares dela, não? Mas, ou seja, uma família santa, a mãe santa, o pai santo, e esse pai santo de Santa Teresinha ficou o quê? Quase no final da vida? Vocês sabem? Louco. E voltou a ter sobriedade, sanidade, pertinho já de falecer. Se a gente fosse contar a história da família dessa, a gente ficou doido, a menina abandonaram a irmã. Ou seja, a família de doido, gente com câncer. Ou seja, mas não, ela contou a família, a história da família dela com o quê? Abençoando essa história. Contando, louvando a Deus pela sua história. Eu acho que quando você for esses dias fazer sua leitura orante, sua oração pessoal, tente fazer também uma memória de fé. Pega aqueles fatos bem pesados, né? O dia que você se acidentou de moto, sei lá, Deus o livre, o dia que você escorregou dentro de casa, o dia que você pegou uma gripe grande, pegou o Covid, aí você vai dizer, ô Covid desgraçado. Não, ô Covid que eu aprendi tanto, como é que eu escapei de uma doença dessa, meu Deus do céu?
Deus é muito bom, né? Aprendi tanto. Aprendi até sobreviver quase sem respirar, né? Então, quando você faz essa leitura, isso faz diferença, sim ou não? Sim. Só que a gente é imaturo. Nós somos imaturos. Mas a gente está aqui para crescer em maturidade, sim ou não? Crescer na graça. E por final vai falar uma nova leitura dos fatos à luz do amor de Deus. Os fatos não vão mudar. O que vai mudar é o quê? A nossa leitura à luz do amor de Deus. A história lá com meu pai não mudou, mas o que mudou foi olhar de forma sobrenatural aquilo. Olhar em outra perspectiva. É algo bem pessoal, por isso eu peço que vocês não comentem outros locais, mas é algo muito íntimo da minha família, né? Quando eu voltei do seminário, está mais ou menos com 12 anos, né? Com pouco tempo, acho que eu voltei em outubro. Aí com pouco tempo, uma pessoa da minha família, que eu amo muito, né? Ela sofreu abuso sexual, né? Isso com uma semana que eu voltei do seminário. Aí nesse mesmo dia que eu fiquei sabendo da situação, fiquei sabendo à tarde e eu ia dar uma pregação em Horizonte. Não sei se fazem 12 anos ou 10, não lembro de tanto tempo. E o que acontece? Na mesma hora Deus falou no meu coração, perdoe a pessoa. Aí eu falei, eu perdoo, sim. Isso foi o quê? Uma graça de Deus, sim ou não? Eu poderia perdoar? Não. Mas Deus me deu a graça. Mas a questão era que eu fiquei preocupado com a pessoa, porque era da minha família. Não era só a questão de perdoar. Tinha que também fazer todo o processo de justiça depois, né? Perdoar seria, mas tinha que fazer o trâmite normal. E seria injusto não fazer isso com a pessoa que foi abusada, não é isso? Mas também eu teria que dar a pregação em Horizonte nesse dia. Eu fiquei sabendo a notícia 3 horas da tarde, tinha que pregar 7 horas em Horizonte, 7 e pouco. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou pregar desse jeito, né? Todo desestabilizado. Aí fui lá, o André coordenava nesse tempo. Falei, André, reze por mim. Fui lá, ele rezou. Aí me restabeleci um pouco. Aí na hora, eu falei assim, Senhor, me dê a graça de pregar e pregar da forma que tu queres. Aí o Senhor me deu uma sabedoria, falou assim, canalize tudo isso que você está sentindo e direcione toda essa raiva que você sentiu na mesma hora que você sofreu o impacto para o inferno, para falsas doutrinas e para o demônio. Eu pronto. Essa vai ser a sabedoria. Aí vim e, para a glória de Deus, essa foi uma das pregações que eu fiz de forma mais tranquila, mais segura, mais firme. Foi até a pregação que o Danislau fez no seminário, né? E, e eu sei que foi uma das pregações que mais impactaram, né? Para muitos ali. Mas por quê? Um fato que era destrutivo, Deus me deu a graça de olhar com um olhar sobrenatural. Eu sabia que era impossível fazer aquilo. Porque era impossível mesmo. Por mim, eu ficava em casa, trancava mais de raiva, mandava a pessoa pregar no meu canto, ou se vira, não precisa ter pregação, né? Mas eu vi assim que era a oportunidade de desmascarar o reino das trevas. Porque ele queria o quê? Naquele dia afetar as pessoas que iam ser alcançadas, afetar a minha vida e me colocar cheio de mágoa contra aquele homem que era um escravo do demônio, que foi usado contra alguém da minha família. Então ele não conseguiu colocar ressentimento, ele não conseguiu impedir a pregação e ele foi o quê? Destronado naquele momento. Vocês estão entendendo? A gente precisa estar atento àquilo que Deus nos está pedindo em momentos mais sensíveis da nossa vida. Às vezes parece coisas mais loucas, mais doidas, né?
Às vezes, por exemplo, nesse tempo de internet, de coisas loucas, talvez o seu casamento pode entrar em explosão por conta de uma mensagem de uma louca enxerida que diz que seu marido é bonitão. Aí você viu lá que seu marido sem noção, ou sua mulher curtiu, ou curtiu sem querer, ou querendo, vou acabar meu matrimônio porque foi traição, esse doido fez isso, né? Aí você vai deixar o inferno fazer a festa por conta de uma falha e jogar 20 anos, 10 de casamento fora por conta de uma coisa sem noção do maridão, da esposa. Isso se chama o quê? Burrice. E a gente precisa lembrar o que São Paulo fala: nós não combatemos nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. A gente precisa saber quem é o verdadeiro inimigo. Às vezes mesmo dentro da obra, até eu fui lá para o cara esses dias, né? E o irmão falou assim, né? José, se fosse deixar de andar no Shalom pelos narizes empinados, eu teria deixado de andar há muito tempo. Mas eu ia por aqueles irmãos caridosos e por Jesus. E eu falei, irmã, e não é só isso. Jesus nos dá os irmãos de nariz empinado e os difíceis, porque a gente só pode provar que ama a Deus se tiver esses irmãos. Porque se tiver só os fáceis, a gente vai por eles. Não é por Jesus. Aí é um clube. Quando você vier para o Shalom por causa do clube, é melhor ficar em casa. A gente vem aqui por Jesus. E porque é por ele, tem um bocado de tranqueira. E às vezes eu sou a tranqueira, eu falo que é a tranqueira, é você que é a tranqueira. Às vezes é o irmão que é usado pelo capeta mesmo, e te vê, parece que foi cego, né? Eu lembro quando, para terminar, coordenava o grupo de oração, sempre ensinei meus ovelhas o seguinte: veja o irmão e acolha sempre, né? E talvez até a gente que ensina esquece disso, né? E eu lembro que a Claudilane, hoje é consagrada na comunidade, e ela passou por mim uma vez no corredor, né? E eu sempre ensinando isso no grupo. Aí ela passou por mim, não falou. Aí eu falei, ô filha, o que a gente aprendeu no grupo? Ela, aí foi lá, deu um abraço, né? Pronto, é assim que funciona. A gente se vê e se fala e se cumprimenta. Por mais que a gente tenha um temperamento difícil, mas pelo menos um oi, um bom dia, uma boa tarde. Nem que você esteja com dor de barriga, mas diga que no oi, né? Oi, vou no banheiro, né? Não quiser dizer, não diga, né? Mas que você seja assim, não faça igual o padre que se ordenou há pouco tempo, que estava no seminário comigo, né? E ele tinha raiva, né? Porque tinha o padre Gerdones, que hoje está lá na Amazonas, e ele é um amor de pessoa, alegre, né? Ele acordava, bom dia, gente! 4:30 da manhã, 5 da manhã, né? Tem gente que é alegre até demais, né? Então ele era assim, super explosivo, ele é gente boa, gente cheia do espírito, né? E aí já tinha outro lá, que eu não vou dizer o nome dele, tá gravando aqui, né? Hoje também é sacerdote. Era pavio curto que só. Aí teve um dia que ele não aguentou, porque ele ficava com cara ruim e não respondia nada. Ele falou assim, ele foi falar com o reitor e disse assim, pode mandar o Gerdones parar de dizer bom dia para mim, viu? Porque eu não quero dizer bom dia para ninguém quando eu acordo. Ou seja, em todo canto tem esses irmãos, no Carmelo, no Shalom, no seminário, na sua casa. Esses irmãos são para quê? Para te santificar. São esses. Esses são o nosso céu. Sem esses não tem como subir a escadinha. Se for só mamão com açúcar, a gente vai para o quinto dos infernos. Esses irmãos são o nosso, assim, o nosso fogo purificador, entendeu? São aqueles que nos ajudam a pisar as serpentes, os escorpiões, a tudo aquilo. São aqueles que nos ajudam a pisar o poder do inimigo. Amém? Ainda sentado, vamos rezar ao Senhor. Feche seus olhos. No Espírito, vamos clamar ao Senhor que Ele nos dê um coração apaixonado pela nossa história de salvação, pelas cruzes que Ele permitiu e permite, pelos irmãos agradáveis e não tão agradáveis. Como no seu coração, vá rezando no Espírito e pedindo este olhar sobrenatural sobre a sua história de vida. Vá pedindo docilidade. Vá pedindo um coração manso, humilde, sereno.
Um coração também que ri muitas vezes dos próprios defeitos, das próprias mancadas, dos próprios limites. O Senhor me dá a palavra humilhação e me dá o entendimento que uma irmã especial já passou por muitos processos de humilhação dentro da obra, humilhação mesmo de julgamentos, humilhação mesmo de esquecimento por parte dos irmãos, em especial humilhações quando você chegava atrasada nos seus compromissos. Uma das humilhações grandes que se repetiam era sempre em relação aos seus atrasos. E sempre com postura de acusação, como se os seus atrasos fossem por negligência, falta de zelo, e você sabia que não era. Muitas vezes você conseguia oferecer a Deus, outras vezes foi ferindo o seu coração, sangrando. Mas o Senhor vai te dando a graça hoje de ter um olhar de compaixão para esses irmãos, que na sua imaturidade, na sua infantilidade, foram instrumentos do mal. Mas até mesmo o mal, até mesmo o demônio, sem querer, sem perceber, é instrumento indireto de santificação. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Coloca a mão sobre o ombro do seu irmão e vá pedindo para ele esta graça. A graça de um coração bondoso, compassivo, cheio de misericórdia para com o outro. O Senhor também vai quebrando no meio de nós a tentação de viver amizades superficiais, amizades rasas, amizades que não conseguem se compadecer com o outro, que não conseguem se importar com profundidade com o outro. Você me mostra uma cena onde até uma pessoa em especial ouviu situações de um irmão que padecia em um certo tempo situações financeiras muito pesadas por conta do desemprego. E você até foi inspirado por Deus a fazer algo, mas ficou somente na inspiração. Mas você até sentiu o desejo de juntar outros irmãos, fazer cesta básica, juntar uma vaquinha. Mas essa inspiração ficou abafada pelo respeito humano, pelo comodismo. E o Senhor te exorta: não despreze as minhas inspirações. Elas são dadas como tesouros, não como ideias criativas. Elas são tesouros, não ideias criativas. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito.
É um só Deus em pessoas três, agora e sempre sem fim. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis, Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.